Bom dia a todos os irmãos, feliz sábado a todos. Prazer estar aqui da igreja do aeroporto. Eu não sei qual é o costume dos pregadores, aqui lá no José Walter a gente tira a máscara, porque atrapalha aqui a gente falar, a saliva vai ficando junto também. Muito bem. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo meu, dizendo: Deus, estou com apuros aqui, sem ter visto direito, marquei com duas igrejas ao mesmo tempo. E aí quebra o meu galho. E aí ele me falou da igreja, ele está em outra igreja pregando. Eu falei, tudo bem, eu vou, sem problemas. Ele já quebrou meus galhos também outras vezes. Aí ele me deu o contato da irmã Fátima, né? E a irmã Fátima entrou em contato conosco e agendamos bem direitinho. Só a música que ficou meio fora do padrão, porque o moço ia pregar e cantar, mas a gente deixa para cantar em outra oportunidade. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, né? Sim ou não? Lá já o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho, disse lá no capítulo 3, 16, virão tempos difíceis. E aí ele vai discorrendo. Acredito que, por mais que na sua época o apóstolo tivesse a concepção que os dias dele já eram difíceis, né? Porque Paulo, imagina, irmãos, quanto Paulo sofreu pelo evangelho. Mas ele não sabia ao certo quais seriam os perigos dos últimos dias antes da vinda do Senhor. Porque ele acreditava que era em seu tempo. Porque lá em Coríntios ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, ele acreditava com tanta sinceridade que ele veria Jesus em vida. E ele já falava em tempos difíceis. E já se passaram 2000 anos. Irmãos queridos, nós estamos aqui hoje. Eu não sei se você lembra, eu não sei se foi no começo do ano passado, se foi no carnaval do ano passado, que está hoje um ano, ou se foi no outro. Mas uma das escolas de samba lá no Rio de Janeiro protagonizaram uma das cenas bem, vamos dizer assim, blasfêmia. Uma pessoa ali, né, como é que chama aquilo? Não é máscara, é uma indumentária, tem um nome que eu me fugiu aqui a palavra. Isso, uma fantasia, vestido-se transfigurado ali de diabo, e um outro homem com a roupa cobrindo sua parte íntima ali no chão. Escarnecendo de Jesus Cristo. Imagine se Paulo tivesse visto isso. Ele não chegou a ver porque não teve essa dramatização, mas ele viu isso em vida, quando ele, representante do Salvador, foi chicoteado 3 vezes, 40 menos uma chibatada, açoitado, preso injustamente. Então ele viveu isso, ele não chegou a ver uma encenação. E naquela época a igreja era pura, ele não via ainda nos seus tempos a igreja pervertida pelas doutrinas erradas. Mas ele advertiu, lá em Tessalonicenses 2, porque viria antes da vinda de Jesus o homem do pecado, o filho da perdição. Então, irmãos, hoje nós temos uma oportunidade tremenda que Paulo não teve, de sermos as testemunhas, assim como ele foi, mas veremos Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Romanos, é um texto introdutório. Capítulo 7 de Paulo aos Romanos, vamos ler aqui os versos 14 em diante, diz assim: com a Bíblia aberta, na palavra de Deus, feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, agradecemos pelo dom da vida, agradecemos porque a Tua palavra ainda é o firme fundamento
da nossa existência. Cremos em Jesus Cristo, o Criador, cremos em Jesus, o menino, cremos em Jesus Cristo, o homem que doou sua vida na cruz. Cremos no Salvador do mundo e cremos que em breve Ele voltará. Senhor Jesus, enquanto o Senhor ainda está dando os passos, precisamos nos mover também, não para o mundo mais, mas para perto de Ti. Sabemos que somos carnais e humanos, mas é o Teu poder que se aperfeiçoa em nós, para aqueles que aceitam, para aqueles que desejam. Nesta manhã não queremos ouvir a palavra do homem, mas que seja o próprio Espírito Santo nosso professor. Prega a palavra para o Teu povo hoje, reanima nossa fé, fortalece os fracos e caídos, dá a nós, Senhor, o entendimento da palavra, como cantamos, dá-nos a Bíblia. Por quê? Porque é na Bíblia que existe a segurança. Abençoa Teu povo em nome de Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 7, verso 12 em diante. Acaso o bom... Perdão, estou lendo 13, né? 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Agora o 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira de maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É o que você é o que eu sou, vendido, entregue por Adão à escravidão do pecado. Continua a leitura. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Preste atenção nessa frase do apóstolo. É muito marcante isso aqui, no cristão e no evangelho. Porém, ele disse o quê? O bem que eu sei que é bom, que eu quero fazer, mas eu não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E não adianta, irmãos, é verdade. Você faz aquilo que é mal, e eu também. E Deus sabe disso. Mas não termina aí. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E o verso 24, Paulo diz assim, bem alegre, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que a palavra de Deus seja viva e eficaz. Agora, volte para o Antigo Testamento. Esse foi um texto introdutório. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 18. Se você tiver uma canetinha, eu acho que está falhando muito. Vai trocar? Posso trocar? Por qual aqui? O preto ou esse? Qual que é? Esse aqui?
Som. Ok. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18. Essa é a realidade nossa, irmão, da nossa natureza. Somos maus depois do pecado de Adão. Mas Deus não abandona, nunca abandonou os seus filhos. Foi atrás de Adão. Viemos para a casa de Deus para sermos instruídos pela palavra do Senhor. Então, não se incomode, eu não sei se os irmãos têm costume, mas eu gosto de ler a Bíblia, viu? Leia comigo no seu smartphone, na Bíblia, mas acompanhe a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Nós vamos ler só do primeiro verso até o 34, tá bom? Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Acabe, ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há ainda um, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um em seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregarás nas mãos do rei. Verso 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Verso 13. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo eles ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, ou seja, Micaías: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel, Acabe, disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei.
Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara, de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse então Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães de seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas sobremente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, esse é o rei de Israel, portanto, a ele dirijam para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renha naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até à tarde, mas ao pôr do sol morreu. Amém? Uma vez o pastor arqueólogo, doutor Rodrigo Silva, numa entrevista, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia não é um livro de geografia, nem muito menos um livro de direito constitucional para fazer um concurso público. A Bíblia não é um livro de histórias de fadas, de carochinha. A Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, claro, mas nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos estudar a Bíblia. Eu não sei se você já leu esse capítulo, leu essa história, e percebeu coisas que Deus ensinou no passado para seus filhos, que erraram. E as histórias estão se repetindo da mesma maneira. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito para nós, para nosso testemunho, para nossa aprendizagem. Se você não ainda está familiarizado, vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Era por volta do ano 803, quando esse episódio aconteceu. Perdão, 853. Já os reinos estavam separados. Morreu Salomão, seu filho começou a reinar, houve divergências, 2 tribos ficaram ao sul e 10 ao norte. No sul estava Josafá, o bom rei Josafá, aquele mesmo que disse, crede nos seus profetas e prosperareis, estareis seguros.
Ele reinava lá em Judá, Jerusalém. Lá no norte estava as 10 tribos, capital Samaria, rei Acabe, que se casou muito bem, né? Com a belezura da Jezabelzinha, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, adorador de Baal. Até hoje, irmãos, a Síria e Israel, literal, hoje os países, eles não se gostam, eles se detestam. Pode olhar aí, Globo News, quando tem guerra, Israel, Líbano, pode estudar aí na televisão comum aí. Sempre eles estão em pé de guerra. Síria e Israel. As 10 tribos de Samaria, que estavam lá em Samaria, capital, que foi destruída, se tornaram não mais povo de Deus, outros povos, a Síria. E nesse período, irmãos, tinha uma guerra chamada guerra, deixa eu ver aqui o nome direitinho para não errar aqui. A guerra Sírio-Efraimita. Efraim era uma das 10 tribos do norte. E a Síria sempre guerreava com Israel. Nós vimos na lição da escola sabatina, já faz algum tempinho, né? Que teve um momento que eles se juntaram, né? Lembra? Na primeira, segunda lição da escola sabatina? O rei lá da Síria se juntou com o rei de Israel lá e foram tentar convencer Judá. É outra história, em outro momento. Mas na maioria do tempo eles guerreavam entre si. E aconteceu que nesta guerra, o rei da Síria conquistou algumas cidades que pertenciam a Israel. Uma delas era esta cidade chamada Ramote-Gileade. Ramote-Gileade era uma cidade bem estratégica. Ficava num lugar muito importante. Foi conquistada pelo rei da Síria. Muito bem. Acabe estava ali reinando, e o rei da Síria era um homem chamado Ben-Hadad. E Deus tinha dito a Acabe para ir para a guerra e matar todos os inimigos. Isso é um tema interessante na Bíblia, né? Deus manda matar. Por quê? Se Deus é bom, né? Mas é interessante estudarmos sobre isso também. Mas Deus disse: Acabe, vai lá e mata tudo, todos, até o rei. Só que ele foi, mas não matou Ben-Hadad. Teve misericórdia desse homem e ele voltou para a sua cidade. Muito bem. Por ter poupado a vida de Ben-Hadad, esse rei disse para Acabe: olha, nós entramos em guerra, você podia ter me matado, mas não me matou. Vou fazer o seguinte, os nossos povos vivem em guerra há muito tempo. Tem uma cidade aí que o meu pai conquistou numa guerra, e porque você me poupou a vida, eu vou devolver a cidade para vocês. E ele fez uma promessa de rei para rei. Só que passaram-se 3 anos. Se você for lá no capítulo 22 de 1 Reis, você vai ver que começa exatamente assim. Houve 3 anos de paz entre Samaria e Israel. Mas nesses 3 anos, Acabe não devolveu a cidade. Não devolveu a cidade. E aí o que acontece? Acabe no seu palácio um dia falou assim: puxa vida, eu salvei, poupei a vida daquele rei e ele não devolveu a cidade. Eu vou à guerra de novo contra ele para pegar a cidade de volta. Muito bem. Isso é tudo um pano de fundo, irmãos. Aí acontece o quê? A Bíblia disse, aí você viu, ele e Josafá fizeram um parentesco. Que parentesco foi esse? Josafá casou seu filho com a sua filha. Ou seja, o rei Josafá deu o seu filho para se casar com a filha de Acabe, com Jezabel. Isso naquela época, né, até a Idade Média, né, até hoje, né, claro, os reis casam-se entre si, os príncipes, né, os filhos dos reis, para fortalecer a monarquia. E ele pensou nisso. Olha, casa teu filho com a minha filha e a gente se torna mais forte. E ele fez isso. Josafá estava vivendo um período muito bom, um período áureo do seu reinado. Mas, irmãos, até as pessoas sábias, as pessoas entendidas,
essas pessoas cometem erro. Por quê? Porque somos humanos. Somos pecadores. Nós lemos lá em Romanos, foi isso? Nós lemos. Porque é uma luta, irmãos. O não crente, ele não tem luta. O ímpio, o perverso, ele não tem conflito espiritual. Mas eu e você temos. 5 horas da tarde, tenho que ir para casa. Eu sei que é o sábado. Mas se eu esticar aqui, eu vou ganhar mais 30, 50 reais, R$1, R$1.000. Mas você estica até a entrada do sábado. Aí começa o conflito. É ou não é? Só o cristão tem esse conflito. Por quê? Porque você foi recebido como filho de Deus e Deus colocou a sua natureza em você. Mas no momento da prova chega. E aí começa o conflito. E aqui Josafá começou a se envolver num conflito. Ele estava em paz, não tinha guerra, literal. Mas irmãos, Josafá agora casou seu filho, que tinha sido destruído na palavra de Deus, com a filha de um rei ímpio, adorador de estátuas, matador de profetas. O que é que essa menina aprendeu? Coisas boas. Josafá então pega o seu filho Jeorão e casa com Atália, que era a filha de Acabe com Jezabel. As famílias se misturaram. Mas, irmãos, esse casamento não foi abençoado por Deus. Um dia, a Bíblia diz que Josafá saiu de Jerusalém e foi visitar o seu filho, ou o seu consogro, Acabe, lá em Samaria. Quando ele chegou lá em Samaria, o Acabe disse: olha, que bom que você veio visitar a gente aqui e tal. Comeram alguma coisa e depois ele disse assim: vem aqui comigo que eu preciso falar um negócio com você, Josafá. Olha, Ben-Hadad, há 3 anos eu lutei contra ele, e ele prometeu devolver Ramote Gileade, não devolveu, eu quero ir para a guerra. Vem comigo, sobe comigo com o teu exército para a gente guerrear contra ele. Somos mais fortes juntos. Ora, o filho dele, a filha dele já estava casada com o filho de Josafá. Olha a estratégia do mal. Sem pensar, Josafá disse: o teu povo é o meu povo. Eu vou para a guerra. Imprudente. Mas aí Josafá, depois que falou aquilo, alguns segundos, alguns minutos, talvez pensou: peraí, fiz uma burrada. Não tem nenhum profeta de Deus aqui? Vamos consultar ao Senhor. E aí ele Acabe manda chamar 400 homens, 400 profetas. E esses 400 profetas disseram para ele assim: olha, pode ir para a guerra, vocês vão ganhar a guerra. Irmãos, foi montado um circo. Na verdade, aqueles profetas eram comprados por Acabe e Jezabel. Falem o que é bom para nós, e vocês vão ter paz. E eles estavam comprados, foi montado um circo. E todos eles unanimamente disseram: pode ir, rei, você vai ganhar a guerra. Mas Josafá disse: peraí. Ele percebeu: Josafá, não tem nenhum profeta do Senhor? Ou seja, ele tinha entendido que aqueles 400 não eram do Senhor. Aí Josafá diz: olha, tem um camarada aí, chamado Micaías, mas toda vez que eu vou consultar ele, ele só fala coisa mal contra mim. Ele não fala coisa boa. Aí Josafá fala: mas vamos ouvi-lo. Tá bom. Mandou um oficial, buscou. Chegou lá na frente. E aí? Está aqui Josafá, rei. Nós vamos subir, vamos vencer a guerra. Aí Micaías, de uma forma, vamos dizer assim, ele criou uma situação. Ele disse assim: pode subir, você vai vencer a guerra. Ele foi irônico. Aí Acabe se vira para Josafá e diz: está vendo aí, Josafá? Ele não fala, ele está escarnecendo de mim. Ele está dizendo para mim subir, mas ele é contra mim. E aí a Bíblia diz que entra aqui na cena um homem chamado Quenaana e o filho dele.
E o filho dele fez um chifre, um chapéu em forma de 2 chifres. E ele diz assim, ó, com esses 2 chifres vocês vão escornear. 2 por quê? Um representava o reino de Israel, Acabe, e o outro, Josafá, Judá. Um para cada reino. E você vai escornear. Sabe que um veado, um animal que tem chifre, a luta dele é com o chifre, né? Ele vai vencer o outro ali dando as chifradas. Até na profecia, fala lá em Daniel, né? Do bode lá, que era a Grécia, que vinha dando chifradas. Então, vocês vão ganhar. Mas, a Bíblia diz o que, irmãos? A Bíblia diz que o Acabe ficou chateado, né? E Micaías estava afastado ali muito tempo, porque ele não concordava e ele era um homem de Deus. Irmãos, Deus, por mais que o reino tivesse separado, Judá aqui com Josafá e os outros reis, e lá em cima Acabe agora, Deus nunca deixou de falar para o reino do norte. Sempre tinha um profeta. E Micaías estava ali. Só que Jezabel e Acabe, olha, tu fica aí mais distante, e ele estava preso. E aí, irmãos, nesse momento, ele fala através de uma ironia, uma parábola. E se você prestar atenção, naquele momento, quando ele disse isso, e ele depois disse, você vai perder a guerra, não vá. Diz que o filho desse homem, ou seja, Zedequias, não é o rei, é só um nome comum, como se fosse José hoje. Ele vai lá diante do profeta, que estava diante dos reis, na porta de Samaria, e ele dá nosso linguajar aqui cearense, um tabefe, né? Dá um murro, dá uma bofetada. Preste atenção, Micaías, você está diante do rei. Fale o que ele precisa ouvir, porque você já foi instruído quando estava sendo pego lá na prisão para vir, não disseram para você que você tinha que ir para lá? Os 400 já disseram que o rei vai vencer, diga a mesma coisa. Mas ele não falou, irmãos. Por quê? Porque ele sabia que aquela era uma mentira, eles não iam vencer a guerra. Acabe permite a agressão ao profeta, e depois manda ele de volta para a prisão, e diz ainda mais, eu quero que você angustie. Irmãos, o servo verdadeiro de Deus tem alegrias nesta vida, sim ou não? Sim. Mas também passa por tribulações. E este homem, um servo de Deus, foi logo jogado de novo na prisão. E o rei ainda disse assim, não dê nem pão e não dê água até que eu volte. Irmãos, eu pergunto, quantos dias durava uma guerra naquele tempo? Ora, mas você viu aí, quem é um pouco mais novo, né, ou quem lê história, né? Em 91 teve a Guerra do Golfo, né? Estados Unidos contra o Iraque lá. Porta-aviões, mísseis, jatos, homens com aquele aparato. Dizem que hoje o aparato de guerra de um soldado americano pesa aproximadamente metade do peso de cada um. Imagina um homem de 80 quilos levando 40 quilos de armamento, câmera e tal, infravermelho. E ainda demora, irmãos. E imagina naquela época que era só no escudinho e na lancinha e na espadinha. Era pouco tempo ou era muito? E ele disse, até que eu volte, não dê pão e nem água. Sabe, irmãos, Micaías se levantou com intrepidez e disse, se você voltar vivo desta guerra, eu não falei em nome do Senhor. Porque eu sou profeta de Deus. E ele disse ainda, eu não vou falar o que você quer que eu fale, mas eu vou falar para você aquilo que Deus me falou. E eu vou dizer para você. Micaías olha para Josafá e diz, essa guerra, Josafá, está perdida. Está perdida. Irmão, sabe o que aconteceu? O homem que queria ouvir a voz de Deus, Josafá, que disse, chama aí o profeta de Deus aí, Acabe, porque eu sei que esses teus aí, ele deu uma disfarçada para não dar uma cutucada, mas ele falou, não tem uma... O homem de Deus, Josafá, disse para ele, olha, o homem que queria ouvir a voz de Deus, queria ouvir a resposta de Deus,
recebe a palavra direta de Deus: não vá, porque você vai perder. E sabe o que Josafá fez, irmãos? Você leu aí na Bíblia, não leu? O que ele fez? Ele foi para a guerra. Agora vê o plano maldoso de Acabe. Olha, Josafá, faz o seguinte: eu vou me disfarçar, vou vestir outras roupas e vou para a guerra. Você fica com os seus trajes reais em cima do seu carro. Eu vou me disfarçar de soldado, uma roupa igual. Irmãos, naquela época não existia Facebook nem Instagram. Então, os soldados do rei da Síria, de Ben-Hadad, eles não... Nós vamos entrar em guerra daqui a um mês. Vamos ver aqui as fotos do rei de Israel. Aí eles foram lá no Instagram, no Facebook. Não tinha, irmãos. Eles não sabiam. Agora, tinha uma coisa que diferenciava o rei do soldado, que era a veste. Eles não podiam conhecer a pessoa, mas pelas vestes eles sabiam quem era o soldado, e quem era um capitão, e quem era o general, e quem era o rei. E o maldoso do Acabe disse assim: você vai com os seus trajes, e eu vou me disfarçar. Olha o mal. E o Ben-Hadad disse: olha, é claro que havia muitas guerras naquela época, nós vemos, só que havia uma coisa interessante naquela época. Você lembra de Davi e Golias? O que foi o desafio? Se vocês matarem o nosso guerreiro, nós nos tornamos servos de vocês. Mas se nós matarmos o soldado de vocês, de Israel, vocês se tornam nossos, a gente poupa a morte. Ninguém morre, só morre um. Às vezes era assim. E o rei aqui, Ben-Hadad, disse: não vamos combater, nós vamos matar só um. Quem? O rei de Israel. Ora, meus amigos e irmãos, naquele povo todo, só soldados, e só o bonitão do Josafá com as vestes de rei. Para onde foi que os soldados do inimigo lá apontaram as armas? Para ele. E quando eles estavam perseguindo só o rei, Josafá diz a Bíblia que fez o que, irmãos? Vocês não leram aí não? O que ele fez? Gritou. Ele deu um grito. Como é que foi esse grito? Eu não sei, irmãos, mas vamos imaginar assim: Deus me salva, eles vão me matar, eles vão me matar. Me socorre porque eu não fiz nada de errado. Fez sim. Você recebeu a palavra de Deus e você desobedeceu. Mas Deus é tão bom, irmãos, que quando ele gritou, o que foi que aconteceu? Deus o salvou. Deus desviou os soldados. E a Bíblia diz que um soldado lá entesourou uma flecha no arco. A Bíblia diz que foi ao ermo, por acaso. O escritor colocou, mas na intenção, na verdadeira entendimento, aquela flecha tinha um destino certo. Deus queria matar Acabe? Não. Mas quando o inimigo de Deus, que não tem nada a ver com Deus, está procurando matar o servo de Deus, e esse ímpio não tem nada com Deus, Deus vai trabalhar no coração dele para ele deixar de fazer o mal? Não. Por quê? Porque nós temos livre arbítrio. Nós vimos na lição da semana passada. Livre-arbítrio é bom, mas se usado erradamente, é veneno. E a Bíblia diz que o rapaz lá soltou. Entrou entre as escamazinhas da couraça, bem aqui no peito de Acabe. Começou a sangrar. Mas ele era o rei. E ele ficou lá. Ele só pediu para o rapaz que conduzia a charretezinha dele com o cavalinho dele lá, falou assim: ó, me bota mais para longe, mas eu não vou sair. Ele ficou lá o dia inteiro, porque o rei não guerreava em si, quem guerreava era o soldado, mas ele estava na guerra, ali, para que os outros soldados vissem: o nosso rei está ali, então ele é a nossa referência, vamos lutar por ele. Ele só saiu um pouquinho, mas o sangue escorria, escorria, escorria. E quando chegou o fim do dia, eles perderam a guerra e Acabe morreu. E se cumpriu a profecia de outro profeta, Elias. Foi que Elias disse:
Você vai morrer e os cães vão lamber o seu sangue. Do campo de guerra até ele chegar perto da casa dele, o caminho de sangue os cães lamberam. Irmãos, nós temos aqui algumas coisas interessantes, algumas lições desta história para nós hoje. A derrota veio, o fracasso foi total. Israel e Judá foram derrotados. Eu pedi para você, escreva aí em casa, anota e leia em casa hoje. Não tem carnaval hoje, né, irmão? Ninguém vai pular carnaval, né? Leia em casa hoje, esse capítulo de novo, e anote aí, 1 Reis, capítulo 12. Perdão, tem o 12 e tem o 20 também. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Abra sua Bíblia, volte aí em Reis. Olha o que é que aconteceu. 1 Reis, capítulo 22. Josafá volta. Para Jerusalém. Olha o que está escrito no capítulo 20 de 1 Reis. Fala disso também. Deixa eu só ver aqui onde é que está o verso, que eu não anotei. Eu li de manhã, mas não anotei aqui. Deixa eu ver se eu deixei aqui o 13, 14. Deixa eu ver se é o 13. Eu acho que eu não marquei aqui. Mas você vai ler aí, está no capítulo 13. Quando Josafá volta, irmãos, para Jerusalém, aí tem um profeta de Deus lá chamado Jeú. Aí Jeú chega para diante de Josafá. Irmãos, isso aqui é tremendo. Você vai ler, depois o senhor Alex aqui lendo, eu vou dar para você. Mas leia. O profeta de Deus chega para Josafá e diz assim, na linguagem de hoje, ele diria assim: ô Josafá, como se eu estivesse olhando para ele que fosse o rei. Tu não tem vergonha, não? Imagina, irmãos, o rei tinha todo o poder. Ele podia mandar matar qualquer um sem, né? Eu sou o rei, eu mando matar. E o profeta disse: tu não tem vergonha, não? Como é que tu vai lá para Samaria, para aquela aliança que tu fizeste, vem derrotado, quase morrestes? Tu não tem vergonha na cara, não, Josafá? Irmãos, ele levou uma reprimenda, uma vergonha. Mas o que ele fez? Ele era o rei. Mas antes de ser rei, ele nasceu menino. E de menino passou a garotinho. E ele era um homem. E ele ouviu a palavra de Deus através do profeta. E ele fez o quê? Baixou a cabeça. Eu errei. Sabe, queridos, ele passou uma vergonha tremenda. Irmãos, aquele homem Jeú foi um profeta corajoso. Irmãos, ele podia ter morrido. Josafá podia ter dito assim: eu errei, mas você não devia ter falado assim comigo, por isso você vai morrer. Ele podia ter morrido, irmãos. Homens de coragem. Há uma música dos Arautos do Rei que diz que nós precisamos de hoje de homens de coragem. Sr. White, no livro Educação, página 57, diz que nós precisamos de homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é ao polo. Mesmo que custe a sua vida, mesmo que custasse a vida de Jeú, ele tinha que dar a advertência. Porque toda vez, irmãos, que Deus dá uma advertência, não é para judiar, não é para maltratar, não é para você sofrer. Ele faz isso porque você e eu estamos errados. E Deus quer nos salvar, por isso que Ele faz isso, porque Ele nos ama. Apocalipse 3,19, eu disciplino e castigo tantos quanto amo. E Josafá estava recebendo uma disciplina de Deus, do homem de Deus.
Já tinha recebido uma, não vá. Agora estava recebendo outra. Irmãos, que lição podemos tirar disso aqui? Verso 42 do capítulo 20 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20, verso 42. Disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão do homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Irmãos, 3 anos antes desse episódio, Deus disse a Acabe, vai lá na guerra contra Ben-Hadad e mata. Falei aqui, vou só dar uma pequena. Por que Deus mandou matar? Porque Deus já havia dado todas as oportunidades para Ben-Hadad e para o seu povo se arrependerem. Mas nunca quiseram. Irmãos, existe uma diferença aqui muito grande entre não ter oportunidade de ouvir a verdade e fechar os ouvidos espirituais para as verdades de Deus. Há uma grande diferença. Ben-Hadad, através de Israel, ouvia do Deus Israel, da bondade, do amor, mas ele rejeitou, casou-se com uma mulher ímpia e foi afrontar a Deus. Ele recebeu todas as oportunidades, mas nunca quis por vontade própria entregar a vida a Deus. E chega um momento, irmãos, que não tem mais solução. Está entregue ao pecado. Aí Deus disse, se você não destruir, eles vão destruir seu povo. Acaba com eles. Mas ele não fez isso, Acabe. Você leu aí bem o que disse? E disse assim o Senhor, porquanto soltastes da mão do homem que eu havia condenado, ou seja, você deveria ter matado e não matou Ben-Hadad. Agora, no lugar da vida dele, a sua Acabe vai perecer. No lugar do povo dele, o seu povo vai perecer. Presta atenção nisso aqui que eu escrevi para nós hoje. Acabe vai à guerra, vence e destrói, mas não mata Ben-Hadad. Deus fala através do profeta. E para nós hoje, irmãos, o que você não matou, o matará. Aquilo que você não destruiu, te destruirá, disse o profeta. Você não matou ele, ele vai te matar. Você não destruiu ele, ele vai destruir você. Irmãos, na vida espiritual é assim também. O que eu não vencer, nos vencerá. O que eu não destruir, vai me destruir. Se eu não me aproximar deste livro e das verdades, o pecado vai me afastar dele. Vire só uma página aí, 1 Reis 22, verso 5. É a releitura que eu disse para você. Disse Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Irmãos, Josafá disse para Acabe, Acabe, consulta o Senhor de verdade. Você está entendendo aqui, irmãos? Às vezes nós dizemos para as pessoas, irmão, irmã da igreja, consulta a Deus, ora por essa situação, por esse casamento, antes do divórcio. Olha para os teus filhos, a educação, está ganhando dinheiro na rua e está perdendo os filhos. Uma pastora, um tempo atrás, das igrejas aí evangélicas,
Há coisas que Deus revela da palavra de Deus para pessoas. Ela disse: um dia, eu estava fora de casa, ganhando dinheiro e estava perdendo os meus filhos. Meu marido não se importava mais comigo, eu não me importava com ele. E um dia eu disse, quando eu era jovem, me ajuda a ter um marido, para me passar as camisas dele, fazer comida para ele. Irmãos, eu não estou defendendo aqui o contrário, melhor dizendo, o feminismo. Mas dentro da Bíblia, do Evangelho, existe o lugar do feminismo e da parte do masculino. No plano de Deus, existe o lugar de todos perfeito. E Satanás, ele corrompe. E essa mulher pastora disse, eu estava perdendo, Senhor, me ajuda. Aí Deus disse para ela, lá dizendo, saia do trabalho e volte para casa. Vá salvar sua família. E foi isso que ela fez. Irmãos, quantas vezes nós temos perdido, porque nós pedimos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus e fazemos assim, eita, não, dá não, Deus, está muito pesado. Eu morei em muitos lugares do Brasil. E um dia lá em Natal, você sabe que a nossa igreja muda os pastores, né? 3 anos, 4 anos muda o pastor, né? E tinha um pastor na igreja, chegado fazia alguns poucos meses. E o pastor recebeu uma moça da igreja lá no gabinete dele, e a moça disse, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse o meu casamento. Ah, que bom, minha filha, né? Da igreja aqui, sim, sou seu noivo, eu não conheço ainda todo mundo, né? É daqui da igreja? Não, não é daqui da igreja. Ah, de outra igreja? Como é que eu vou dizer para o senhor? Ele não é da igreja, pastor. Você já me disse, já entendi. Não, pastor, você não entendeu. Ele não é da igreja. Aí o pastor entendeu. E o pastor foi conversando. Minha filha, Deus quer o seu bem, a sua felicidade, como a do moço. Mas existem princípios bíblicos que regem a vida de um bom homem, de uma boa mulher que quer se casar. E aí apresentou alguns textos bíblicos, falou de Paulo ali, o aconselhamento, não vos ponhais em julgo desigual. Mas pastor, eu quero casar por isso, por isso. Não dá, minha filha, eu não posso fazer seu casamento. Não dá, não dá. Tudo bem. Ela casou só no civil. Um dia, era 11h30 da noite, toca o telefone do pastor. Pastor, por favor, venha à minha casa, urgente. Preciso do senhor. 11h30 da noite. Pastor foi, quando chega, sofá, as cadeiras, a mesa, as coisas da sala, os livros, a televisão quebrada, tudo jogado. Na cozinha, os pratos todos quebrados, tudo jogado no chão. O que foi, minha filha? Meu marido chegou em casa hoje, pastor. Me bateu, quebrou as coisas, estava bêbado. O pastor fez o que pôde. Mas você entende o que é ouvir? Irmãos, hoje, a lição que nós precisamos entender, nós não precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Josafá tinha a palavra de Deus, irmãos. Ouviu do profeta, não vá, ele foi. Deus poupou a vida dele. Mas quantos casamentos, irmãos, na igreja, começam 1 ano, ou 2, ou 3, não, mas eu vou trazer ela para a igreja, eu vou trazer ele para a igreja. Ah, queridos jovens, estou vendo aqui um casal, não sei se é casado. Muito bem, mas deve ter gente namorando. Queridos, quando Deus diz, está dito, casamento é algo sério demais para se brincar. E aquela moça teve grandes problemas. E Deus está dizendo para os filhos da igreja hoje, para nós pais, ensine seu filho
a ser um bom marido. Como? Sendo primeiro na sua casa. Não desrespeite as leis do trânsito. Chegue em casa e dê um beijo na sua mulher na frente dele. Não aquele beijo do quarto, é outra coisa. Aquilo é sagrado também. Mas na frente, quando você chegar em casa, beije para que ele veja que você ama a mãe dele. As meninas, irmãos, estão se perdendo, porque as mães não têm mais tempo de ensinar a verdade sobre namorar e sobre não namorar na época errada. Existe uma pesquisa que foi feita há uns 3 anos atrás, 2017, na igreja. 3/4 das crianças, dos jovens, nascidos na igreja, saem da igreja quando chegam na fase da juventude. Por quê? Porque não somos coerentes, irmãos. Aqui uma outra lição. Nós não somos coerentes. Ouvimos a palavra, somos ensinados, mas queremos fazer diferente. Qual é o nosso problema? Nós sabemos, irmãos, que o pecado machuca, que o pecado destrói, que o pecado dilacera a mentira, o engano, o orgulho. Mas nós ainda queremos brincar com o pecado. Desculpe, irmãos, eu estar falando isso, mas eu não prego sermões fracos. Irmãos, tem sermões que têm sido pregados na igreja que é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que nós devemos falar de Jesus, do amor de Deus, mas se tivéssemos aqui 80 pessoas que nunca falaram do evangelho, eu vou falar de Jesus na cruz. Mas em quanto tempo eu estou na igreja? E estou ouvindo a palavra de Deus. Deus está clamando, irmãos. Sabe por que Jesus não voltou? A serva do Senhor diz no livro História da Redenção: enquanto o caráter de Cristo não for refletido nos seus filhos, só vai ser nesse momento que Jesus voltará. Irmãos, lá no nosso trabalho, na faculdade, mesmo na noite, no computador, eu estou refletindo a Cristo e o seu caráter. Eu quero receber o poder do Espírito. Eu também quero. Agora tem condições, irmãos. Não podemos, irmãos, brincar com o pecado. Porque um dia, quando a gente brinca e mexe com o pecado, ele se vira contra nós. Veja o verso 7 aí do capítulo 22. Diz assim: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda um profeta? Verso 14. Capítulo 22. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Sabe, igreja, no que você está interessada? Quando você vem aqui, você está interessado em quê? Você está interessado em ouvir alguém falar algo bom para você? Que você vai ficar rico, que você não vai ficar doente, que se você fizer uma campanha... Irmão, isso nem combina com a gente, né? Eu não estou falando mal dos irmãos sinceros lá, que estão lá nas outras igrejas, não. Muita gente sincera, irmãos, acreditando. Mas sabe qual é o problema? É que os líderes religiosos não estão pregando a verdade de Deus. Estão enganando muitos. Lá e às vezes aqui. Não, mas Deus, eu não vejo nenhum pastor que a gente tem que doar o dízimo e fazer aquela coisa que eles fazem. Não tem. Mas também às vezes não tem apresentado a palavra de Deus pura. Irmãos, nós precisamos ouvir aquilo que é a verdade. Você cantou no hino, dá-me a Bíblia. Por quê? Porque nela eu encontro o quê? A verdade. E é a verdade que liberta, disse Jesus. Não é o dinheiro, não é a empresa faturando, não é a família feliz, é Deus e a sua verdade. E Deus e a sua verdade vai te dar o teu sustento com R$2.000 e você é bem feliz. Sabe, queridos, o que nós temos procurado? O que você prefere ouvir? Algo que afague o seu coração?
Ah, o pastor pregou uma mensagem tão boazinha. Não estou contra nenhum pastor, nenhum pregador. Mas será que nós temos ouvido a mensagem que verdadeiramente é a verdade? Nesse momento, irmãos, da história, Josafá não estava interessado em ouvir coisa boa. E Micaías estava interessado em falar da coisa da verdade. Eles estavam interessados na verdade? Estavam. Mas não basta apenas estar interessado. É preciso ouvir a verdade e começar a obedecer. Porque verdade por verdade não salva. Jesus salva. Eu sei que Jesus salva. Mas ele disse, se me amais, guardareis os meus. O que tem colocado no seu prato quando você for almoçar hoje? Não sou contrário a ninguém, não julgo ninguém porque come A ou B. Paulo disse. Mas irmãos, há quanto tempo Deus sustentou depois de Noé a carne? E em 1844, no dia do desapontamento para cá, Deus começou a trazer de volta as verdades. O meu povo está perecendo, também fisicamente, porque come errado. Quantas vezes, irmãos, nós temos ouvido a mensagem de saúde? Ontem eu fui fazer um serviço na oficina. O rapaz que está lá é um rapaz moço, adventista. Não julgo ele, irmãos, é só para o meu exemplo. Eu conheci ele faz uns 3 anos. Alto, fortinho, esbelto. Hoje ele deve estar pesando mais uns 30 quilos a mais. Não quero julgar, não julgo. Mas será que essa comida que nós temos comido tem nos feito ter saúde? As suas taxas, as minhas taxas. Quando o médico diz, meu filho, você tem que parar de comer sal. Tem que deixar gordura. Deus já disse para Adão lá no jardim. Eu entendo, eu sou pecador, nós lemos. Mas a palavra de Deus é assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então se eu sou fraco para alimentação errada, os fast foods, eu sei que eu sou, não condeno você nem eu. Mas nós temos uma mensagem que Deus diz, eu quero que você viva mais. Mas Deus, eu vou morrer se não voltar. Eu sei, mas você pode viver 100 anos e com 100 anos morrer natural. Eu não trouxe aqui, mas eu gosto de... Eu tenho a revista Adventista, irmãos. A primeira coisa que eu leio na revista Adventista, sabe o que é? É a penúltima página, que traz a memória. Os irmãos que morreram. É a primeira coisa que eu leio. Eu vou ver os falecidos, os velhinhos. Eu gosto de velho. Aí eu vou olhar lá. Irmã tal morreu com 93 anos. Aí conta a história. Foi pioneira lá no final da Bahia, depois foi para São Paulo, casou com um pastor, ficou viúva, casou de novo, fundou 5 igrejas, depois foi para ali, deu bolsa de estudo, deu dinheiro para crianças. Tem umas histórias dessas, irmãos. Morreu com 95 anos, deixou 2 filhos pastores, 3 filhas casadas com pastores, uma vida dedicada. Eu vou morrer, se Jesus não voltar, você também vai, mas você quer morrer num leito de cama, com hipertensão, com diabetes. Queridos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Mas Deus dete, o pastor morreu de câncer. Sim, ele morreu de câncer, porque existe o mal. O mal existe para o crente. Jesus disse, a chuva cai para o quê? Para o justo e para o injusto, o sol. Mas Deus dá bênçãos especiais apenas para os seus filhos que o obedecem. Siga o homem, siga a carne. É o que o mundo tem dito por aí. Não, irmãos, não. Eu tenho um amigo que ele foi viciado em filmes por muito tempo. Eu não sei se você sabe, mas feitiçaria não é apenas aquelas magias, né? Quando eu era pequenininho, não tinha noção, eu assistia uns filmes na TV que não era... Aí tinha lá a bruxinha, a fadinha, né? A bruxa da Branca de Neve, né? Que chega lá, come maçã. Mas, irmãos, tudo aquilo que nos vicia para o pecado é feitiçaria. Por quê? Porque nunca um viciado vai morrer hoje porque fumou um cigarro. Ninguém morre por um cigarro. Ninguém morre porque tomou uma overdose de cocaína. A primeira hoje morreu. É difícil.
Como é que morre? Ao longo do tempo. Mas por quê? Porque você foi dando espaço na sua vida. Eu fui dando espaço. E aí nós encontramos o quê? A feitiçaria. A feitiçaria é tudo que cria um efeito que você fica inebriado. E sabe qual é um dos maiores pecados deste tempo? É a licenciosidade. Você não vai ver escritos da senhora White com a palavra como é que eu vou dizer aqui? Não vai estar lá homossexualidade escrito, nem pornografia, mas vai estar escrito licenciosidade. Foi o termo que ela usou para pecados sexuais. Um dia, se me convidar, eu posso vir pregar sobre uma coisa que aconteceu no povo de Deus, sobre esse pecado, um sermão. Irmãos, para terminar, os pecados, todos eles, a mentira é uma feitiçaria. Eu não sei se você lembra, um dos filmes que estragaram mais a geração de uns 20, 30 anos para cá é aquele O Alto da Compadecida. Eu já vi aquele filme, confesso. A gente dá risada com o Chicó, né? O João Grilo, né? Mas, irmãos, lá no finalzinho do filme, o ator lá diz para ele: e agora, João Grilo, é com a gente, né? É a hora da verdade. Ele falou: pois é, comigo é na mentira. Eu sempre menti. Não, aí a compadecida lá, intercessora, doutrina católica, falsa. Não, meu filho, mas ele tinha que mentir para sobreviver, os patrões eram maus. Mas ele diz: mas eu gostava. Irmãos, está vendo? Satanás usa a verdade e o erro juntos. Quem mente e quem já é contumaz na mentira, pergunta a ele se ele não gosta. Ele gosta. Ele gosta. Queridos, nós precisamos entender que feitiçaria não é só aquele bruxo, aquela caverna do dragão, aquele desenho antigo, né? Que alguns aqui assistiram. Mentira é feitiçaria. Pecados sexuais é feitiçaria, porque ele vai te envolvendo aos poucos. O seu celular, o seu computador, 10 horas da noite, quando seu pai está dormindo, quando a sua mulher está dormindo. É uma lição para mim também. Assistir e consumir pornografia é feitiçaria. É algo que encanta, rápido, escraviza, e para sair é difícil. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos pregar a mensagem a tempo e fora de tempo. Josafá queria ouvir a verdade. Micaías disse: tão certo como vive o Senhor, o que eu disser falarei. Precisamos de pregadores que falem a verdade. Precisamos de pessoas que digam: irmão, parabéns, você fez um grande trabalho para o Senhor. E você diga: louvado seja Deus, e toda a honra e toda a glória para Ele, e continue trabalhando humilde. Não se vanglorie. Mas também há aqueles momentos que nós temos: irmãos, infelizmente eu vim aqui para lhe dizer, eu não compactuo com o seu pecado, mas eu estou aqui em nome de Deus para dizer que Deus te ama, e se você se arrepender sinceramente, abandonar, como diz lá em Provérbios, Deus vai te dar perdão e misericórdia. Quantas vezes, irmãos, temos ouvido isso de irmãos e dos pastores? Repito, não tenho nada contra os pastores, mas quantas vezes nós estamos sofrendo lá nas nossas casas, já enfeitiçados, não sabemos o que fazer, achamos que fomos longe demais. Às vezes é você, marido, é você, esposa, que precisa ser o agente de Deus. Mas como? Com uma vida de coerência com a palavra de Deus. Irmãos, eu não estou procurando uma mensagem favorável, mas sim uma mensagem verdadeira. Acontece que Josafá, irmãos, veja o verso 4, olha o verso 4, capítulo 22. Então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Acabe perguntou: você vai comigo para a guerra? E ele disse: eu vou. Uma lição aqui, irmãos: o poder da influência. As pessoas podem
As pessoas podem me influenciar para o bem ou para o mal. Sim ou não? Mas a responsabilidade da influência é delas. Mas a decisão é minha. As pessoas podem nos influenciar. Sim. Mas a decisão sempre será de quem? Minha. A menos que alguém diga assim, ó. Como é que é o seu nome? Hã? Patrick? Tá difícil. Marcos. Tá bom, é que eu não tenho. Aí chega o Marcos aqui, aí tem o bonitão que cantou. Como é teu nome? Ah, o Rafael. Aí o Rafael saiu da igreja. Faz uns 3 anos, está longe da igreja. Se envolveu no crime. Ontem passou uma história interessante lá no Identidade Geral de um rapaz que abandonou a igreja. Ele fez uma oração. Deus, eu vou sair da igreja e não me perturba. Ele fez essa oração, irmãos. Não quero voltar para ti. Aí ele se envolveu com drogas. Na hora que ele terminou a oração, ele cruzou a rua e foi lá e disse assim, olha, eu sei que você é traficante, eu quero te ajudar. Você acredita nisso? Ele se envolveu no crime. Imagina aí, o Rafael te chama. Vamos roubar ali. Ele está te influenciando para o mal. Mas a decisão é sua. Não, não vou não. Isso é errado. Agora, se ele chegar e disser assim, vai ou morre com um revólver na sua cabeça, o que você faz? Morre. Diga que morre. Faça como os três rapazes lá de Babilônia, rapaz. Nem que o meu Deus não queira nos salvar, fica sabendo, tu, ó rei, nós não vamos nos prostrar, nós morremos. Mas, irmãos, nós às vezes não somos tão fortes como aqueles homens. Mas sabe o que Deus está dizendo com aquela história? Você pode ser igual a eles na hora da aprovação. No desfalque da empresa. Vamos desfalcar aqui, o patrão ganha 200 mil por mês, só R$1.000 por mês não vai fazer falta. Não faço. Por quê? Porque é errado. É pecado contra Deus. E você vai ser demitido. Me demita. É fácil dizer isso, irmão, na hora? Me demita? Só quem tem uma vida com Deus, porque Ele diz que Ele vai te sustentar com as asas. Isaías 57. As pessoas podem nos influenciar para o bem ou para o mal, mas a decisão é sempre nossa. Josafá foi influenciado por Acabe. Ele poderia ter dito não, mas ele disse sim. E hoje, irmãos, para nós, por que dizemos sim às vezes? Escute bem. A solução não está na mudança da verdade, mas na mudança do nosso coração obstinado. Deus, eu quero me casar com aquele moço e eu vou me casar. Deus diz o quê? Uma verdade. E Ele não muda porque Ele te ama. Então eu quero mudar a verdade de Deus. E quando eu quero mudar a verdade de Deus, para satisfazer os caprichos obstinados do meu coração, e eu vou atrás disso, o que acontece, irmãos? Deus nunca vai, irmãos, acomodar a sua verdade ao nosso desejo carnal. Ai, você quer se casar, você ama tanto. A Darleide Alves tem umas palestras, né, para as mulheres, que ela fala isso, né? Ela fica falando, mas ele é tão bonitinho, meu marido não me trata bem, mas no trabalho tem um moço que me olha diferente, cuida de mim. Sabe o que ela diz? Quando perguntam para ela, isso é amor. Isso é o quê? Possessão demoníaca. Você é casada com um homem de Deus. E por que está querendo uma outra mulher, um outro homem? Deus nunca vai acomodar a sua verdade para satisfazer um capricho do coração humano pecador. Por quê? Porque vai nos levar à morte. Aí Deus estava sendo o quê? Se Ele compactua com o pecado de alguém, Ele está fazendo algo errado. E Deus não pode pecar, Deus não mente. A incoerência do nosso coração humano. Acabe maltratou o profeta que estava dizendo para ele, não vai. Tentar evitar o cumprimento da palavra de Deus, irmãos, é a pior coisa. Eu não vou morrer não, Micaías. Eu vou para a guerra e eu vou voltar. Aí tu vai comer pão e água. Ele estava afrontando a palavra de Deus.
Queria que a palavra de Deus não se cumprisse. Irmãos, toda vez que a gente quer afrontar, e afrontamos, vamos ser sinceros. Eu já afrontei no meu coração a Deus e a sua verdade. A pior coisa é tentar evitar o cumprimento da palavra de Deus. Não vão à guerra, vão perder. Precisamos, irmãos, não apenas levantar para defender a verdade, mas vivenciar a bandeira da verdade. Não precisamos, irmãos, me perdoem, entre aspas, se eu feri alguém aqui, se eu falei alguma coisa hoje na alimentação, no casamento. Nós não queremos ferir ninguém, nem chicotear ninguém. Mas Deus te ama. E às vezes Ele sabe que você está indo para um caminho que você vai perecer. Aonde? Nos negócios, sendo desonesto. No sábado, traindo o cônjuge. Deixando de fazer a obra mais importante, cuidar e educar os filhos para a eternidade. Porque às vezes nós pecamos. Deus não é contrário à riqueza, nós já sabemos disso, você já sabe, não vou falar disso. Mas Deus considera pecado quando nós dedicamos muito às riquezas e largamos a palavra. E trabalhamos muito, e os filhos ficam sem a instrução. A gente ouve, lê Deuteronômio 6, ouve, pois, Israel. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro, e assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando de noite, levantando de manhãzinha, você vai falar por palavra e por exemplo para os seus filhos. Mas não dá, Deus, tem que trabalhar. Farias Brito, 7 de setembro, é R$ 1.800 por mês. E quanto custa a alma do seu filho? Sabe, irmãos, é lamentável às vezes vermos pais lutando pelo pão. E é justo. Mas para quê? Para 50 anos, 80 anos? Davi, o salmista já dizia, o que adianta o sentinela guardar se o Senhor realmente não estiver protegendo? O que adianta acordar de madrugada, ganhar o pão com o trabalho? Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? No pecado você não vive a eternidade. O Redentor do mundo, disse a Sarah White, aceita o arrependimento do maior culpado, mas Deus não pode e não aceitará a hipocrisia e a falsidade. Você ouviu bem? Palavras do Espírito e Profecia. O Redentor do mundo aceita o arrependimento do maior culpado, mas Deus não pode e não aceitará a hipocrisia e a falsidade. Tem um rei de Israel chamado Manassés. A Bíblia diz que ele foi rei e ele fez coisas piores do que os reis pagãos. Matou seus filhos. Mas quando ele estava na derrocada, o que ele fez? Se arrependeu. Deus o salvou. Mas Deus não pode salvar a pessoa que é hipócrita. Vive duas vidas. Eu não posso, você não pode ficar na igreja como falso a vida inteira. Está me acusando de falso? Não, não é isso, irmãos. Primeira vez que eu vim aqui, o irmão nunca mais me convidava para pregar. Está me chamando de falso. Não é isso, irmãos. Mas eu estou na igreja para quê? Para crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento e na vivência. Eu estou aqui porque Deus me salvou e Ele disse, é bom que se congregue, porque é aqui que a palavra de Deus deve ser pregada. Porque irmãos, que Paulo fundou tantas igrejas, foi em tantos lugares, e ele tinha desejo de voltar em muitas igrejas, ele não conseguia. Por quê? Porque ele tinha que pregar para outros, ele via outras pessoas perdidas. Mas ele tinha desejo, eu gostaria de estar convosco. Ele escreveu aos irmãos lá de Tessalônica, mas eu estou aqui. Irmãos, por uma chuvinha,
A gente não vê na igreja, não na quarta-feira, nem no domingo. Mas, irmão, Deus dá que o sermão é fraco. Irmãos, pode ser o homem mais humilde e letrado. Se ele tiver a unção do Espírito de Deus, ele vai falar a verdade. E você vai entender a verdade de Deus, se você vier com o espírito de aprender. E eu também. Não estamos aqui apenas para cantar, Rafael. Cantar faz parte. Deus instituiu lá no santuário os cantores. Está tudo certo. O Ministério do Louvor, o Ministério da Mulher, os anciãos, está tudo certo. Mas não é só isso. Isso é uma parte. Eu não estou aqui, irmãos, para brincar. Você não está aqui para brincar. Nós estamos aqui para ler a Bíblia. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Nós estamos aqui para ler o Espírito de Profecia. Você lembra que eu falei da influência, né? Vamos lá, vamos assaltar. Não, vou não. Aí você chega para ele depois e fala assim: Rafael, vim aqui na tua casa te convidar para a gente passar meia hora orando. Vamos orar? Está tão difícil a minha vida. Você tem feito isso? Ontem eu visitei uma irmã. E ela me disse: irmão, venha toda semana aqui. Moro sozinha. Uma senhora de 75 anos. Toma 10 remédios, 7 horas da noite. Eu estava lá bem na hora. Ela pegou a caixinha dela lá, irmão. Fez as 5 cirurgias. Caiu da escada. A escada da casa dela é aquela que sobe assim 4 degraus e sobe mais 6 assim, mas é muito íngreme. Ela caiu um dia. O filho não tem coragem de ajeitar a escada, irmãos. Cadê o amor? O irmão que estava comigo falou: irmão, nós vamos fazer isso essa semana. Não estou me gabando não, irmãos. Mas a Bíblia diz que o amor tem que ser sem fingimento. Irmão, venha toda semana. Moro sozinha. Às vezes, da 1 hora da manhã, eu saio de casa e fico andando aqui no José Walter. O médico diz que ela vai todo dia 17, ali, 15, 17, no médico psiquiatra. E ela fala assim: ó, você tem que trazer acompanhante. Eu não quero ouvir você, eu quero ouvir acompanhante. Porque é ela que vai dizer as coisas que você faz. Aí ele pergunta para ela: o que ela está fazendo? Porque se ela for dizer, ela não diz. Já está começando a ter demência. Irmãos, cadê o nosso amor pelos irmãos? Cadê os anciãos? Visitam vocês? O pastor, irmão, sozinho não dá conta. Ah, mas o pastor nunca veio na minha casa. Faz 2 anos que ele está aqui. E ele não vai. Porque ele tem 10 igrejas, irmãos. Vai fundamentar a vida no pastor? Eu morava no interior de Pernambuco. Trabalhei na obra. Tinha uma garotinha super dedicada na escola e super dedicada a Deus. Se batizou. A mãe trabalhava em frente à escola no INSS. Uma japonesinha. Descendente, né? Gostava da escola. A filha estava na escola. Depois trouxe os pequenininhos. Foi sendo influenciada. Deus a batizou. Foi Deus que batizou ela. Através de um pastor. Assumiu o cargo de secretário da escola sabatina. Fazia os apontamentos, a gente via recolhendo os cartões. Fui embora de lá em 2018, 19. Voltei agora lá, final do ano. Conversando com os amigos, olhando a igreja, eu falei: não estou vendo a irmã Nérias. Não está na igreja mais. Por quê? Você soube, né? Claro, o pastor Ivan Saraiva. Vocês souberam também, né? Se escandalizou. Como pode um pastor? Ela ouvia, está escrito as mensagens. Olhava para um homem, depositava muito da sua fé num homem e se esqueceu de olhar para o homem da cruz, o Deus homem. Nós líderes temos grande responsabilidade. Temos sim. Os anciãos. Quem é ancião aqui? Tem nenhum? Tem um irmão ali. Você tem grande responsabilidade. Eu também sou ancião. É só o ancião? Não. Você que é o tesoureiro, tesoureira da igreja. Você que é o diretor da música.
dia desse, irmãos, eu fiquei muito triste. Mas eu não condeno. Eu estava trabalhando e quando deu 10 horas da noite, eu trabalho da tarde até a noite, aí fui jogar um vôlei. E encontrei um amigo meu no vôlei, lá na beira-mar, tocando músicas de bandas daí de fora. Ele ficou envergonhado quando me viu. Eu não o julgo. Mas eu pergunto, ele foi influenciado? Foi. Tinha outros? Mas o poder da escolha é de quem? É minha. Irmãos, não olhe para o vizinho do seu banco, nem para sua esposa, nem para o seu marido, ele pode cair. Olhe para Jesus. E em Jesus você vai ter a vitória final. Queridos, eu sei que eu falo muito, mas eu peço até desculpas. Mas para encerrar, eu quero só dizer uma coisa para os senhores. Qual é a tua luta? Qual é a tua luta hoje? O que você vem trabalhando em sua vida? Você quer a verdade de Deus na sua vida? Você quer viver a verdade de Deus? Do que você está atrás? De algo que satisfaça o seu ego ou um coração que busca fazer a vontade de Deus? Irmãos, não pode acontecer isso mais aqui nessa igreja, nem em qualquer igreja, nem na minha casa. Você sai da sua casa, põe gasolina 5,10, 5,20, pega trânsito e vem para cá e não acontece nada. Tem que acontecer alguma coisa. Por isso que tem que ter a palavra de Deus para mexer aí na sua ferida de pecado. A gente não pode mal passar o tempo na igreja. E como aquela música diz, que horror quando Jesus voltar com os ímpios perecer. Passei a vida na igreja e que horror Jesus voltar e eu estar perdido. Irmão, Jesus desceu do céu. Jesus deixou o céu por sua causa. O sangue dele foi derramado por você. Quando eu olho para a minha vida, já diz aquela frase, né, que se usa por aí. Não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me, porque é simples. Hoje, aqui, no seu coração, na sua casa, confesse a Deus suas fraquezas. Senhor, eu olho o que eu não devo olhar de madrugada. E além de olhar, eu faço coisas. Olhando o celular. Eu tenho enganado meu professor na faculdade. Eu tenho sido desleixado com a educação verdadeira dos meus filhos. Ministério, mulheres, ouçam a palavra de Deus. Ministério das esposas começa no lar. Não termina no lar, tem um ministério aqui na igreja. Mas começa lá. Ajudando a educar e salvar os filhos. Não coloque na mão de terceiros, pais, a educação dos filhos. Porque o Farias Brito é bom, a gente sabe, ensina matemática, geometria, mas eles também ensinam lá, ano que vem, o carnaval e a festa junina. Adoração a Britney Spears, né? Nem sei se faz sucesso mais. Mas tem os outros aí, né? Gaga, né? Não sei o que Gaga aí, né? A juventude, irmãos, até da nossa igreja. Misericórdia. Salve sua família. Salve a sua vida. Eu trabalhei em Santa Catarina em 1995, quando eu comportei. Fui para uma cidade chamada Lages. Lá em Lages, é uma cidade pequena, agricultura e madeira é o forte. Tem um comércio, claro, mas o forte é agricultura e madeira. Cidade pequena. Muita árvore, muita montanhazinha. Nessa época eu estava lá no IAE, hoje o NASP, tinha um pastor. Ele se formou, começou o ministério.
Teve muitos irmãos, o pai sempre cuidando da roça lá em Santa Catarina. Não cuidava muito bem dos filhos, maltratava a mãe, teve outras mulheres. O tempo foi passando. Um dia, 40 anos de idade, esse amigo meu que é pastor, voltou, no primeiro ano de ministério dele, ele voltou para casa, que ele passava férias sempre em casa. E andando no bosque, ele tinha um bosque, quando ele cuidava lá com o pai, com os irmãos, tem um bosque lá, a gente chama de capão de mata, né? É uma área de mata assim, grande, tipo um campo de futebol. E ele foi ali, mas quando ele estava ali andando, passeando, ele só ouvia uns gritos. Meu Deus, tenha misericórdia. E ele foi olhando, e quando ele ficou escondido assim, olhou, era o pai dele. Chorando, pedindo a Deus misericórdia. Mas passou, como passa o tempo. E quando aconteceu, já depois de muitos anos, em Curitiba ele recebe um telefonema e o irmão diz, olha, o pai sofreu um acidente de caminhão. O caminhão acabou, perda total. Mas o pai sobreviveu. Mas ele está mal. Ele disse, eu não posso ir agora porque não tenho, estou em viagem. Mas eu vou quando eu puder, e foi. Fez um apelo ao pai. Foi embora. Quando, no outro ano, sem ele saber, o pai já velho, começou a estudar a Bíblia de novo. Começou a relembrar os ensinos. Pediu um pastor, me dá estudo bíblico. Quando foi nas férias de 2006, final de 2006, início de 2005 a 2006, ele recebeu uma ligação do pai, disse, filho, você vai estar onde nas suas férias? Ele sabia janeiro é férias do pastor, né? Eu vou para casa, pai. Tá bom. Eu quero te fazer um convite. Já estava perto, isso era dezembro. Eu quero que no primeiro sábado de janeiro você me batize. E ele disse que foi a maior alegria da vida dele, batizar o próprio pai, porque ele se arrependeu. Viveu uma vida longe de Deus, ouviu do filho muitas vezes, mas quis viver a vida sozinho. Quase morreu num acidente, em cima de uma cama, mas Deus o poupou. Para quê? Para o salvar. Irmãos, não importa em que estágio espiritual da sua vida você está. Você que é jovem, adolescente, começa na faculdade, terminando, começando a vida profissional. A senhora e o senhor, o irmão que já é maduro, 40, 50, 60 anos, não importa. Se a sua vida estiver escondida em Cristo, você está salvo. Mas se você não está, abra os olhos hoje e os ouvidos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos. Que Deus abençoe a sua igreja. Nós vamos cantar um hino. Esse hino, lá no Monte, essa igreja é fruto do Montese, né? Lá atrás, se eu não estiver enganado. É ou não é? Os irmãos, não sei, aqui tem gente que não... Mas é fruto dos irmãos lá do Montese. E eu fui do Montese. Naquela época a gente cantava muito hino, né? Só tinha hino, hoje tem o CD jovem. Mas, irmãos, os hinos do Inário Juventude, eu faço um apelo a vocês, são mais jovens. Peguem o Inário da igreja. Não tem aquele um pouquinho de balanço que tem as músicas de hoje, né? Do Adoradores. É bom, tá tudo certo. Mas não abandonemos aquilo que é sagrado. Nós vamos cantar um hino agora que fala da última hora, é o 167, por favor. Ele vai falar uma mensagem, a mensagem é mais importante, irmãos. Não importa o pregador, eu disse. Não importa se é o pastor Bulhon ou se é o irmão que não sabe até a quarta série. Se ele for ungido de Deus, ele vai trazer a verdade de Deus. A mensagem do hino foi escrita há muitos anos, mas olha que mensagem esplêndida. Fique em pé. Ao cantar esse hino, entregue a sua vida ao Senhor. Pense, arrependa-se, busque a Deus
e Deus vai te abençoar. Não, é 167. É o... Então eu errei aqui, peraí. Deixa eu dizer aqui o nome para você. Então eu errei aqui, só um minutinho. Não é esse aí não, é o 168, errei por um. É 168. Se não tiver, a gente canta a capela. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas eu sou Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Hoje, amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tua alma manchada não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Amém.
é hoje, irmãos. Amanhã pode ser tarde. Uma vez o pastor Arilton, no final de um Bíblia Fácil, ele fez essa pergunta. Eu não posso, uma afirmação, eu não posso deixar de chamar você hoje. Falando ali. Por quê? Porque amanhã, literalmente, domingo, pode ser tarde. Se você aceitar a palavra de Deus ou não, já não cabe a mim, porque eu não julgo, dizia ele. Eu também não julgo, nem um pregador pode. Mas a nossa vida e a nossa pregação tem que ser para chamar o pecador ao arrependimento. E o pecador dentro da igreja, porque a gente continua sendo pecador depois que aceitamos Jesus. Que Deus abençoe você e a sua igreja. Senhor Deus e Pai, agradecemos e agradecemos. Sabe, Deus, devemos agradecer porque podemos todos nós aqui andar. Há pessoas que não podem mais andar por diversos fatores. Tem pessoas hoje que estão precisando de uma máquina para que o oxigênio entre nas suas áreas pulmonares. Tem pessoas que não falam mais. Tem pessoas que não podem mais trabalhar. Tem pessoas que não podem mais praticar uma atividade física. Todos nós aqui podemos. Mas todas as pessoas que não podem fazer isso, às vezes nem falar, levantar um dedo, mas na consciência elas podem se arrepender. E o Senhor ouve e perdoa. Senhor, há quanto tempo o Senhor tem dado oportunidades para nós? Não apenas oportunidade de nos salvar, porque às vezes só pensamos que Deus nos dá oportunidade para nos livrar do mal. Mas quantas vezes o Senhor tem dado oportunidade para nós vivermos bem através de uma boa alimentação, de uma boa escolha de namoro, de casamento. Deus está dando oportunidades de vida. O Senhor é o maior interessado em nossa vida, em nossa boa vida. Mas o Senhor também conhece que não conseguimos fazer essas escolhas por nós mesmos. E é por isso que o Senhor enviou os profetas. O Senhor enviou o santuário, o ritual para mostrar ao pecador. Deus mostrou depois os profetas junto com o santuário. Depois Deus mostrou Jesus com o santuário. Hoje não existe mais o santuário, mas existe o Deus que planejou o santuário. O Deus que planejou o perdão desde Adão. Aqui está 100, 120 pessoas, teus filhos, que o Senhor ama. O Senhor ama nós aqui tanto quanto ama aquelas pessoas que agora estão fazendo algo que é frontal ao Senhor, à tua lei, ao pecado. Qual é a diferença? É que nós estamos aqui querendo ouvir. Mas o Senhor ajuda-nos a entender que não basta ouvir a verdade. Nós precisamos exercê-la, vivenciá-la, com palavras e atos. Para em nossa vida sermos reflexos de Cristo e irmos aos perdidos. Não haverá busca dos perdidos se antes não houver conversão particular. E Senhor, muitas vezes nós temos ficado em nossas casas, nos sábados à tarde, nos outros dias da semana, não nos importamos com quem passa fome, com as viúvas e órfãos da nossa igreja, que não precisam apenas que nós demos comida, mas eles, por não terem o filho, não terem o marido, a esposa, eles precisam ser afagados. E o Senhor nos colocou neste mundo para sermos bênçãos para essas pessoas. Perdoa-nos. Temos pecado contra ti, disse Daniel. E olha que a Bíblia não aponta pecado de Daniel, mas ele sabia que era pecador. Pai, ajuda-nos a confessar a ti as nossas fraquezas, nossos pecados. Nesse momento em que o teu Espírito não vagueia, mas ele vai de encontro ao coração, porque vaguear é muito
vazio. Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer nos ensinar a nos humilhar. Pai querido, a tua igreja precisa de mulheres, de homens, de líderes, de famílias, de poder. Não é só a família do pastor ou do líder da associação. Ele precisa que em cada lar existam maridos e esposas, filhos e filhas tementes, praticantes da verdade. Abençoa o teu povo aqui no aeroporto. Aqui existem pessoas que talvez sejam casadas com pessoas que não são cristãs, maridos que não têm a esposa hoje, mulheres que não têm os maridos, pais que estão aqui, mas que seus filhos abandonaram o lar. Que possamos fazer a nossa culpa, mas no final a decisão é sempre individual. Converte cada coração, continua chamando, clamando, continua gritando para nós. Abençoa a liderança da igreja, abençoa os membros aqui da igreja, abençoa cada menino, menina, desde o departamento infantil do hall até o ancião mais idoso. A nossa esperança, Senhor, não pode ser convertida para esta vida. Às vezes nós que ainda estamos na juventude ou na meia-idade, queremos, mas quando nós vamos ver os idosos, eles falam, eu quero é o céu, já que estou cansado. Irmãos, Deus coloca em nós o cansaço do mundo de verdade. O Senhor fez alguns para profetas, para líderes, para pastores, mas o Senhor também fez aqueles para lutarem a batalha do lar. E todos nós somos estes. É claro que o Senhor tem mandado outros além mar. O Senhor precisa destes. O Senhor precisa de todos. O Senhor precisa de todos no céu. Então salva-nos, porque não podemos nos salvar. Mas ajuda-nos a fazer a tua parte, que é com razão e entendimento, e não por balbúrdia, gritaria, promessas e riquezas. Isso não nos leva à verdade, mas é no silêncio de um coração contrito e arrependido que o Senhor habita. Então o Senhor faz esta obra agora em nós. Como vai ser a minha vida a partir de segunda-feira, quando chegar no emprego e disser que não vou fazer mais aquele desfalque, que não vou mais trair a minha esposa? É tão bom o pecado, mas ele cobra um preço alto. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis como aqueles três. Eu vou para a fornalha e morro, mas não adoro o diabo. Não adoro a pornografia, as novelas, os alimentos que matam o meu corpo. Eu não vou mais adorar estas coisas. Põe em nós o que é teu e tira de nós o que não é. Oramos em nome de Jesus. Amém.